Quando eu fiquei sabendo da sua história, que você tinha passado em medicina na USP, com somente 6 meses de preparação, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei, cara, poxa, se o Lucas conseguiu fazer isso em pouco tempo, por que eu não posso, né? Por que a gente não pode tentar sonhar um pouco? Bem-vindos ao podcast dos aprovados. O meu nome é Lucas Baraças. Eu passei em medicina na USP com apenas 6 meses de estudo e eu trago no meu canal estratégias para quem quer ser aprovado no vestibular. Aqui no podcast a gente entrevista estudantes que alcançaram o sonho de passar na faculdade e o nosso convidado de hoje é o Pedro. Ele acabou de ser aprovado direito na UFAC, que é a Federal do Acre, e pasmem, ele conseguiu isso mais rápido do que eu. Ele conseguiu isso daí só com 4 meses de preparação e ele tirou inclusive 940 na redação do Enem, que a gente viu que esse ano foi super difícil, mas ele vai contar pra gente, ele tá até pensando em seguir para outro curso, que é o curso de medicina. Então, Pedro, primeiro de tudo, parabéns, obrigado por estar aqui com a gente hoje, e conta um pouquinho pra gente, um pouquinho de você, de onde você veio, qual que foi a sua trajetória. Ô, Lucas, primeiramente, quero dizer que é um prazer estar conversando com você. Você me ajudou demais, cara, na minha preparação. Foram 4 meses bem difíceis da minha vida, porque eu decidi praticamente de última hora o que eu queria fazer. E foi bastante complexo tomar essa decisão. E, poxa, quando eu fiquei sabendo da sua história, que você tinha passado em medicina na USP, com somente 6 meses de preparação, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei, cara, poxa, se o Lucas conseguiu fazer isso em pouco tempo, por que eu não posso, né? Por que a gente não pode tentar sonhar um pouco? E, pô, obrigado pelo convite. Legal. Falando um pouquinho sobre a minha rotina, né? Bom, eu comecei a minha preparação mais ou menos ali no começo de julho, basicamente. No começo foi um pouco complicado, porque eu não tinha base nenhuma. Eu estudei minha vida toda na escola pública, então eu não tinha nenhum tipo de preparo para começar a estudar e ainda mais a encaixar uma rotina bem complexa e bem difícil. E tive que conciliar isso também com o terceiro ano do ensino médio, que infelizmente foi péssimo para mim, porque com a chegada do novo ensino médio, a galera tirou toda a nossa matéria, toda a nossa base ali que a gente tinha para poder começar a se preparar. Então, para você ter uma noção, eu só tinha português e matemática durante todo o meu ensino médio. Basicamente, foram só essas matérias que tinham importância, né, relevância para o Enem. Então, eu tive que me virar para tentar achar algum conteúdo. E aí, foi quando eu conheci você. Comecei a utilizar seus conteúdos, principalmente os flashcards que você disponibilizou gratuitamente. Com certeza foi o que mudou a minha preparação, assim, porque como eu já tinha um conteúdo bem mais aprofundado e bem mais focado ali numa aprovação certeira, eu consegui estudar de maneira bem mais assertiva e consegui poupar vários erros que eu poderia ter cometido durante a minha preparação. Foi bem útil. Entendi. Então deixa eu ver se eu entendi. Você falou que se preparou em 4 meses, mas você estava fazendo o colegial, só que você vinha de um colégio público com uma base muito fraca, inclusive com, enfim, a remodelação que passou recentemente. E aí você decidiu ali e falou assim, cara, não, preciso passar no vestibular, mais ou menos ali no segundo semestre, enfim. E aí você acumulou isso junto com o terceiro ano, é isso? Exatamente. Tá, legal. E aí como é que foi? Você prestou direito esse ano, né? Como é que foi essa decisão de prestar direito? E agora você está pensando em fazer medicina? Conta um pouquinho pra gente como é que funcionou isso daí. Bom, então, a minha irmã, ela é formada em Direito pela UFAC também, e quando eu fui conversar com ela, mais ou menos ali no comecinho de julho, como eu falei, ela falou, poxa, por que você não faz Direito, cara? Tem várias oportunidades, você pode tanto seguir na carreira de advogado, advocacia, ou você pode prestar concurso público, que tem vários por aí, porque o Direito, ele abrange várias áreas, então, por que você não tenta? E, poxa, talvez você consiga passar, se você se dedicar, esses 4 meses que você tem aí, talvez pode ser que dê certo. E aí eu falei, poxa, por que não, né? Também eu gosto muito de ler e tal, então eu falei, talvez seja uma área que vai me ajudar de alguma forma. Bom, como eu decidi começar mesmo ali em meados de julho, primeira coisa que eu comecei a pensar foi como que eu poderia ingressar na faculdade. Eu lembro que no comecinho de julho eu entrei no site da UFAC e comecei a pesquisar para saber como é que eu poderia ingressar no curso de Direito. E aí eu descobri que a UFAC ela tem uma lógica de pesos. Basicamente, você tem que ir bem nas áreas certas para poder passar no curso que você almeja. E aí eu, dando uma pesquisada, eu descobri que as áreas de conhecimento que são mais valorizadas pelo curso de Direito são Ciências Humanas e Linguagens, que tem peso 3, e o resto tudo tem peso 1. Redação, matemática e natureza, tudo é peso 1. Nossa. Quando eu descobri isso, basicamente eu sabia o que eu tinha que fazer durante a minha preparação. Que era basicamente dar foco a humanas e linguagens, e o resto, cara, se tivesse algum tempo, obviamente eu não deixei de estudar, que é muito importante, mas o meu foco totalmente foi em ciências humanas e linguagens, que no caso basicamente é o primeiro dia do Enem. E aí eu comecei a estudar,
Eu lembro que eu assisti um vídeo do Lumber que foi que você recomendou, Lucas, se eu não me engano, foi uma moça que perguntou no seu, numa caixinha que você abriu no Instagram, e aí você recomendou o canal dele porque ele traz vários vídeos de dicas que o cara pode utilizar. E aí eu lembro que eu pesquisei para me entender se ele falava alguma coisa sobre os pesos. E aí tinha um vídeo dele lá falando como que você deveria estudar tendo a lógica dos pesos para você ser estratégico. E aí tinha uma frase que ele falava que era o seguinte: bom, se você tem uma área do conhecimento que ela tem peso 3 e você tem uma outra área do conhecimento que tem peso 1, você tem que dar 3 vezes mais importância para aquela área que tem peso 3 e em comparação com aquela área que tem peso 1. Então eu falei, pô, beleza. Então a lógica é a seguinte: se eu algum dia estudar 1 hora de naturezas naquele dia, eu tenho que estudar 3 horas de humanas ou 3 horas de linguagem, não necessariamente no mesmo dia, mas a lógica tem que ser essa, por questões de importância. Até porque vale 3 vezes mais uma questão de humanas ou de linguagem. E aí foi quando eu comecei a me preparar. Eu lembro que eu comprei o cronograma e foi a única coisa que eu gastei durante a minha preparação. Foi um cronograma do Lumber também, que foi, se não me engano, foi R$ 40. Que na época ele estava fazendo uma promoção de meio de ano, porque ele começou a vender o cronograma em março, só que eu estava começando ali no começo de julho. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora, velho? Porque a galera tá se preparando desde março, talvez até fevereiro. A maioria dos cursinhos presenciais estão começando agora em fevereiro. Eu falei, cara, como é que eu vou alcançar essa galera, velho? O pessoal tá estudando já desde o começo do ano e eu tenho que dar algum jeito aqui para tentar alcançar, ou pelo menos tirar um pouco dessa gordura que essa galera tá na minha frente. Então, o que eu pensei? O cronograma do Lumber, o Lucas, ele não é estruturado pelo que você tem que fazer no dia. Basicamente, ele fez uma listagem de todas as matérias mais importantes do Enem, por cada área do conhecimento, e por incidência, basicamente, né? Quantas vezes aquela determinado conteúdo, matéria caiu numa prova, e aí ele colocava lá e colocava também as questões. Então, por exemplo, sei lá, se eu estivesse algum dia estudando um conteúdo de ecologia, eu conseguia ir lá no determinado conteúdo e conseguia fazer diretamente aquelas questões. Basicamente era assim que funcionava o cronograma. E aí eu Sim. falei, tá, beleza. Como eu tô muito atrasado, eu vou ter que focar nas matérias mais importantes. As matérias que a chance de cair é muito alta. Porque aí eu vou conseguir, pelo menos, ser assertivo nesse ponto. Porque não tem como, cara. 4 meses, não tem como você estudar tudo que vai cair no Enem. É Então eu muito falei, não, difícil. exato, beleza. Coloquei a meta lá no alçar, no final do ano, é o meu melhor. Então quando eu coloquei aquela meta, eu fui colocando metas também mensais, semanais e diárias, tendo em vista o cronograma. Então, como eu falei da questão dos pesos, o que eu fiz? Se eu não me engano, acho que eram umas 14 matérias em cada área do conhecimento lá no cronograma do Lumber. Então eu falei, cara, não vai ter como ver essas 14 matérias bem detalhado, com tudo que pode cair. E cada matéria, ele se dividia em subtópicos. Eu falei, cara, como é que eu vou ver tudo isso em pouco tempo? Então eu falei, cara, dependendo do conteúdo, se era muito importante para mim, eu tinha que ver aquilo, tinha que entender e tinha que estudar da maneira mais rápida possível e tentando absorver o máximo de conteúdo. E aí eu fui fazendo conteúdo, todo por conteúdo. Normalmente, a minha rotina, ela funcionava da seguinte forma. Eu sempre tive o costume de acordar cedo. Normalmente, 4:30 da manhã, 5 horas, eu já tô de pé. Até por causa do meu pai, que, cara, ele acorda, ele não consegue ficar em silêncio. Então, é impossível, velho. Toda vez que ele acordava, eu já praticamente acordava junto com ele. Então, basicamente, como é que funcionava a minha rotina? Eu gostava de fazer alguns flashcards antes de sair do quarto. Então, eu acordava, jogava uma água no rosto, escovava os dentes e ia pro notebook para fazer alguns flashcards de manhã cedo. Normalmente eu fazia uns 30, 40, às vezes 50 antes de sair. Assim, Lucas, eu sempre estudei de manhã. E quando eu percebi que eu estava muito atrasado e que eu tinha pouco tempo, eu tive que tomar uma decisão, que foi o seguinte: eu tive que abrir mão da escola, praticamente durante o tempo de preparação que eu tinha. Eu não tinha faltado muito durante os meses que já tinham passado, os 2 primeiros bimestres, então eu tinha bastante falta, vamos dizer assim, bastante falta para gastar. Né? Se eu não me engano, acho que era 250 faltas que você tinha. Cada dia que você faltava era 5 faltas, mas eu falei, cara, eu vou fazer uma conta aqui, vou ver quantos dias eu posso faltar e eu vou aproveitar essas faltas que eu tenho só o suficiente para mim não reprovar. Essa era a Ah, minha única questão. E aí eu falei, não, beleza, tá, eu tenho algumas faltas aqui pra gastar, então eu vou começar a faltar. E, cara, eu comecei, velho, tinha meses que eu ia, às vezes, uma vez pra aula, 2 vezes, porque era aquilo, velho, a escola não passava conteúdo, então eu tive que abrir mão. Falei, não, fica por aí mesmo e vamos estudar, vamos ficar em casa, que eu tenho que tentar buscar a galera. E aí, basicamente, quando eu ficava em casa, eu tomava café e normalmente 6 horas, 6:30 da manhã, normalmente 6:30, eu já tava sentado de novo no computador pra começar a estudar. Uma dica que eu peguei sua, Lucas, que é o seguinte: eu não fazia a revisão do conteúdo ou o exercício daquele conteúdo no mesmo dia que eu estudava ele. Quando eu estudava um conteúdo, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo de ecologia, eu normalmente não fazia questões daquele conteúdo no mesmo dia, porque é aquilo, o teu cérebro, ele acabou de ver esse conteúdo. Se você fizer questões daquele conteúdo no mesmo dia, você não está fazendo revisão, você acabou de ver aquilo, não tem como você aprender alguma coisa se você acabou de ver.
Então, normalmente, eu deixava para fazer a cada 2 dias. Então, eu via um conteúdo, sei lá, na segunda, no mínimo na quarta-feira, eu voltava naquele conteúdo para fazer alguma revisão. Às vezes, eu deixava para fazer tudo na sexta. Então, eu tirava segunda, terça, quarta, quinta, só vendo conteúdo, o máximo de conteúdo possível. E na sexta-feira, eu voltava fazendo a revisão de tudo aquilo que eu tinha visto. E utilizando muito flashcard. Eu utilizei demais flashcard durante a minha preparação. Eu acho que eu zerei todos os flashcards lá mais de 3 vezes. Acho que tinha mais de 1.000 flashcards lá, somando tudo. E aí eu fui fazendo tudo. Já Teve quase quase 3.000 flashcards lá. 3.000, pois é. E faz um tempo e, cara, pô, eu ia fazendo tudo. E era aquilo, como eu não tinha base, velho, foi muito complicado no começo, porque eu vi um flashcard e falava, meu Deus, cara, pra onde que eu vou? O que que eu faço agora? E aí eu pegava, lia o flashcard, falava, cara, não sei. Olhava a resposta do flashcard e apertava para tentar de novo. E aí, às vezes, o mesmo flashcard eu via 3 vezes no mesmo dia para tentar realmente decorar aquele conteúdo, para entender o que estava falando aquele flashcard. E normalmente a maioria dos seus flashcards eram questões mesmo. Então era muito interessante porque realmente era um trabalho mesmo de revisão ativa. Então, basicamente, eu fiz isso durante toda a minha preparação. Bom, foram 4 meses, né? Os 3 primeiros meses eu tirei para tentar ver o máximo de conteúdo possível, que era o tempo que eu tinha. Um mês mesmo, que foi em outubro, foi o mês que eu comecei a fazer as provas antigas. Porque é aquilo, Lucas, o Enem, ele não é uma prova que passa o cara que é o mais inteligente. O Enem é uma prova que passa o cara que é mais resistente e que é mais estratégico. Porque o Enem, cara, é uma prova que faz o cara morrer, velho. Não literalmente, né? Mas faz o cara pensar muito. Porque é aquilo, são 5 horas e meia de prova no primeiro dia, 90 questões e uma redação. Eu tive o privilégio de poder fazer o Enem no primeiro e no segundo ano. E tem uma coisa que quando você faz o Enem, quando você é treineiro, você percebe. Quando eu chegava mais ou menos na quarta hora de prova, eu olhava pra galera do meu lado e eu vi o pessoal assim, ó. Eu não aguentava a prova. E eu falei, cara, morto. E eu tava tranquilo, eu não tava fazendo do Vera, né? Não tava preocupado, não tava concorrendo com a vaga pra universidade. Então eu percebi que, cara, eu tinha que treinar, pelo menos no último mês, a minha resistência. Porque não tinha como. Se eu chegasse na prova e não tivesse preparado para aquilo, no sentido de ter resistência física mesmo para aguentar aquela pegada, eu ia cansar. E aí, cara, é aquilo. Às vezes você erra uma questão que você sabe por causa do cansaço. Eu falei, não, eu não posso cometer esse erro. Então, foi o que eu fiz. Durante os 3 primeiros meses de preparação, eu foquei somente em fazer questões, ver conteúdo. E no último mês, eu realmente fiquei só para fazer provas antigas. E como o Enem, ele também não tem muitas provas antigas, se você parar para analisar, se for olhar mais ou menos, acho que desde 2009, o Enem é mais antigo, acho que é desde 98. Só que de 98 as questões são muito passadas já, e aí fica complicado de você usar elas para fazer como prova antiga, realmente fazendo simulado. Se não me engano, era 60 questões, e aí era complicado. 63. Oi? 63. Eu fiz o Enem antigo quando eu era mais novo. E a ordem das questões era diferente, se eu não me engano, era matemática e linguagens, aí depois eles trocaram, depois eles juntaram linguagens Não, era humanas, uma né? bagunça. O Enem antigo era uma bagunça, assim. Era uma prova que eu lembro que teve um ano que eu fiz, eu não tava nem no terceiro ano. Tipo, né, ele você não aprovava nenhuma faculdade, mas ele dava ponto nos outros vestibulares. Era uma coisa meio louca, assim. E aí eu lembro que teve um ano que eu, tipo, acho que era do segundo ano. Todo mundo na minha sala fez 61 ou 62, de 63, sabe? Era uma prova muito mais fácil. Agora mudou bastante, assim, é bem mais difícil. Tem muito mais questão, abrange muito mais matéria. Antes não tinha muito matéria, assim, não tinha divisão de muito matemática e português, era tipo, questões, sabe? Uhum. Mas é legal, cara, eu me identifiquei muito com alguns pontos, acho que quem vê aqui meu canal, viu eu fazendo medicina, né, algumas pessoas sabem que eu já fiz engenharia, na verdade, eu sou formado em engenharia de computação, lá na USP também, mas quem poucos sabem que eu também, no terceiro ano eu prestei direito também, por causa Foi? da minha irmã, igual você. Eu sempre gostei muito de exatas, assim, tudo, mas a minha irmã fazia direito, né? E aí um dia eu fui na faculdade com ela, aí eu olhei aquilo lá, cara. Tipo assim, ela fez direito na USP, né? E é muito maravilhosa a faculdade. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, esse lugar que eu quero estar. Graças a Deus eu não passei. Porque acho que direito é o que menos. Assim, eu gosto, mas é o que menos tem a ver comigo. Uhum. E, cara, isso que você falou de dividir. Você pegou, a hora que você falou, você foi muito estratégico, ó, eu tenho 4 meses, eu vou primeiro pensar que eu vou fazer cada mês, depois cada semana e cada dia. E aí essa separação, nossa, no começo eu vou focar bastante em conteúdo, depois fazer muito exercício, depois fazer prova antiga. Eu achei genial, parabéns aí. Eu defendo a mesma coisa. E muito bom saber dessas coisas. Então você foi faltando as aulas. Eu acho que também foi uma decisão muito madura. Eu sei que é duro apoiar faltar as aulas, mas você tem um objetivo. Esse objetivo é muito maior do que simplesmente tipo fazer alguma coisa protocolar. E se é o seu sonho é passar na faculdade, obviamente. E se você acha que estudar por conta vai ser melhor do que ir na aula, sim, eu acho que
felizmente, né? Acho que você tomou a decisão certa, né? Tanto que agora você foi aprovado, né? E como que foi? Não teve nenhum problema lá no colégio? Então, pelas minhas contas, aí, claro, teria que ver com a diretora para calcular realmente quantas faltas são necessárias para você reprovar. Eu não quis perguntar para ela por medo, mas eu fiquei perto de reprovar, cara. Foi por pouco, não foi É? muito, não. Eu comecei aí depois que eu terminei a prova, o segundo dia, aí eu descansei na segunda, a última prova foi no domingo, aí eu descansei na segunda, eu falei, não, agora. Não, se eu não me engano, eles deram folga na segunda, aí eu voltei na terça. Falei, não, agora não dá mais pra faltar, agora tem que ir, porque senão foi por pouco, velho. E assim, foi uma decisão bastante complicada, Lucas, porque, poxa, o terceiro ano do ensino médio, normalmente é a última época ali que você fica com seus colegas, porque, cara, depois cada um vai viver sua vida. Tinha uma galera fazendo curso profissionalizante, então o pessoal, a maioria não vai pra faculdade. E aquilo, o pessoal vai dispersar, né? Às vezes o pessoal vai até pra faculdade, mas vai pra particular, vai pra outros cantos. E foi uma decisão bem complexa, mas eu falei, cara, não tenho o que fazer. Se eu tivesse começado em fevereiro, como tem uma galera começando agora, eu poderia me dar o privilégio de poder ir pra aula tranquilamente. Só que eu não tinha isso, porque eu comecei faltando 4 meses pra prova. Então eu tive que abrir mão. Eu falei, não, aproveitei já esse tempo, agora eu vou ter que tomar essa decisão difícil que foi faltar e felizmente, foi a única solução que eu encontrei para poder tentar recuperar o tempo que eu tinha. Legal, não, mas deu tudo certo no final. Acho que foi uma decisão acertada. Quer ou não, por mais que você vá para aula e se você não for fazer nada, é muito tempo que você perde. Muito tempo. Aliás, você explicou mais ou menos como que você foi a sua organização, né, a nível macro ali, né, o que você focou em cada momento nesses meses. Quantas horas de estudo você acha que estudava por dia, mais ou menos, nesses meses aí de preparação? Olha, Lucas, nunca parei para contabilizar horas, assim, eu tentava mais. Bom, basicamente a única coisa que eu fazia era, quando eu não estava estudando, eu estava comendo, e quando eu não estava comendo, eu estava dormindo. Então, basicamente, foi isso que eu fiz durante a minha preparação. Não consegui parar assim para ver. Obviamente, eu tirava tempos de folga, porque é importante, você tem que dar um tempo de descanso pro seu cérebro, porque a quantidade de informações que você está absorvendo ali num um curto intervalo de tempo também pode ser prejudicial. Então, às vezes eu Sim. tirava ali um domingo de tarde. Normalmente eu estudava no domingo também de manhã, e às vezes domingo de tarde, e à noite eu ficava tranquilo para voltar no outro dia, pelo menos mais descansado. Mas assim, se eu for parar para analisar, eu estudava a manhã toda, então ali desde 6h30 até umas 11 horas, parava para almoçar, e aí, sei lá, umas 12h30, 1 hora, dependia do tempo que demorava o almoço. E aí eu já voltava, pegava direto até umas 5 da tarde. Obviamente eu fui fazendo intervalos durante Claro, o claro. Pausas, tempo. tudo. Exatamente. Fui fazendo intervalos mais ou menos. Eu fazia mais ou menos blocos de 1 hora com intervalo de 10 minutos. E aí, nesses 10 minutos eu tentava não pegar no celular. Porque, assim, Lucas, cara, a galera que fala que descansa mexendo no celular entre intervalos de estudo não tá descansando. Porque você tá fazendo esforço ativo, cara. Ainda mais por rede social, velho. Porque a quantidade de informação que tá sendo bombardeada ali na sua tela toda hora, você não tá descansando. Então, às vezes, sei lá, eu ia fazer alguma tarefa doméstica, ou eu ia dar uma volta aqui na área de casa, dava uma olhada pro horizonte para tentar descansar um pouco a vista, por estar forçando muito. Então, basicamente, era isso que eu fazia no meu descanso. E nesses intervalos, né? Eram, como eu falei, né? 1 hora mais ou menos, com intervalo de 10 minutos. E aí, quando ia chegando no final do dia, eu ia diminuindo os blocos de estudo e ia aumentando o tempo de descanso. Justamente por causa da pedrada. Eu sempre rendi mais de manhã. Sempre de manhã foi muito melhor para mim. Então, pô, de manhã era pegado, aí de tarde eu ia diminuindo. E de noite, quando dava umas 8 horas, já tava praticamente parado já. Porque é aquilo, cara, é cortisol, velho. Se você fosse estressar muito de noite, você não vai dormir. Às 8 horas e eu já dava uma segurada. Eu sou o cara noturno, na verdade, né? Então eu acho que eu não sei se eu aproveito 100% do cortisol, mas faz muito sentido isso. E para quem é diurno é perfeito fazer exatamente isso que você falou. Aí dá umas 8 ali, aí já começa, aí para, aí vai relaxar a cabeça, tudo. Mas você vê, olha, você tá assim, vou chutar que você começava umas 6 da manhã, 6 da manhã você falou? Mais ou menos por aí. Aí se é até umas 8 da noite, a gente tá falando de 14 horas. Vamos tirar, você falou umas 2, 3 horas de almoço ali. Vamos lá, dá umas 11 horas. E óbvio, você tirava várias pausas. Cara, é mais ou menos o que eu fiz também na minha preparação. 11 horas, mas incluindo várias pausas no meio ali. É isso, perfeito. 10 minutos a cada 1 hora. Acho que cada um tem a sua resistência, nem todo mundo é igual, então tem gente que precisa de mais descanso para o tempo de estudo, mas eu gosto muito dessa ideia. 1 hora é mais ou menos o tempo que dá para terminar de assistir uma aula inteira, enfim, essas coisas. E olha isso, tipo, o tempo que você gastaria para ir na escola, voltar e mais o tempo que você estaria na aula, a gente está falando de 5, 6 horas aí, mais ou menos, pelo menos, né?
eu perderia a minha manhã inteira e provavelmente só começaria a estudar lá pelas 1 hora, contando o tempo de busão, o tempo de almoçar, o tempo de lavar a louça do almoço. Dava mais ou menos 1 hora, 13 horas, teria só que eu ia começar a estudar. Essas Por aí. 11, essas 11 horas de estudo iam cair para 4, sei lá, alguma Exato. coisa assim. É brutal a diferença, é brutal. Uhum. 4, 5 horas, assim, é menos da metade, né? Então, foi muito estratégica a sua decisão e parabéns aí, a maturidade muito boa, assim, para a sua idade, assim. Acho que é uma minoria das pessoas que tem coragem de fazer isso, né? E me fala assim, cara, acho que você já passou por um monte de coisa aqui de rotina, né? De como que era seu dia a dia, tudo, algumas técnicas. Então você falou que usava flashcards, eu tô vendo que você usava o Pomodoro, não sei se conscientemente ou não, mas isso que você faz de estudar 1 hora e descansar 10 minutos é bem a técnica do Pomodoro. E, pô, tá quase fazendo vídeo. Vou contratar você pra fazer os vídeos comigo aqui, que é, é exatamente isso que eu falo também. Não pegar em rede social quando tá descansando, tudo. Mas vamos para umas partes mais difíceis. O que você acha que foram os seus maiores desafios durante a preparação? Bom, então, Lucas, primeiro, gestão de tempo. Eu acho que foi a coisa mais difícil, assim, para mim, porque antes de começar a minha preparação, eu confesso que eu poderia ter começado bem antes. E eu acho que talvez isso seja para a maioria das pessoas. Às vezes a gente deixa muito para tomar a decisão e a famosa procrastinação. E eu tive esse problema durante minha preparação, assim como qualquer um. Porque é aquilo, às vezes você vai aumentando muito a carga horária, e aí você pode até começar a ter aquela famosa crise de síndrome de Jaque, não sei se você já ouviu falar, que é Não. basicamente cara fazer o seguinte: chega na segunda-feira, o cara estuda 12 horas. Chega na terça, o cara fala: já que eu estudei 12 horas na segunda, hoje eu vou estudar só 4 horas. Então, eu tive esse problema também de, tentar recompensar um comportamento que não existe. Então, tipo, eu estudei muito ontem, então hoje eu não vou pegar tão pesado. Então, eu ia fazendo uma coisa que algumas pessoas chamam de metacognição, que é basicamente você analisar o seu próprio comportamento durante um certo intervalo de tempo. Um domingo ali, aquele domingo de tarde, eu normalmente tirava para tentar pelo menos ver o que eu fiz durante a semana. Então, será que eu fui realmente efetivo? Porque aquilo, como eu não tinha muito tempo, eu tinha que tentar aproveitar o máximo possível o tempo que eu tinha. Então, uma outra dica que eu peguei de você, e até recomendo pra galera que pode estar assistindo aqui, eu assistia as videoaulas tudo velocidade 2x. Se fosse um conteúdo mais complicado, tipo física, aí eu diminuía um pouco, 1,5, e aí vai de cada um, né? Depende de como você absorve cada matéria, se você tem familiaridade. Aí você vai fazendo aquilo que você acha melhor. Mas a maioria das videoaulas, acho que 90%, eu assistia tudo em velocidade 2x. Porque é aquilo, você diminui o tempo de uma videoaula pela metade. Então, se eu tenho uma videoaula de 1 hora, eu consigo ver ela em meia hora, se eu assistir ela com a velocidade 2x. Então foi uma coisa, cara, que eu acho que foi um dos meus maiores trunfos da minha preparação foi isso. Porque era a única forma que eu tinha para tentar alcançar a galera. Tenho que tentar. Enquanto eles assistem uma videoaula de 1 hora, eu consigo assistir duas na mesma hora. Então era a melhor coisa que eu tentei fazer, assim, para tentar alcançar o pessoal que estava estudando há muito tempo. E, assim, Lucas, eu não fiz, durante minha preparação, nenhum tipo de anotação em caderno. Eu lembro que eu comecei a fazer na primeira semana, só que eu falei, cara, quando que eu vou voltar nesse caderno aqui para ver essas matérias que eu tô anotando? Porque é aquilo, não é um tipo de revisão ativa. Se você pega um caderno que você fez uma anotação e você, sei lá, depois de uma semana de ver aquele conteúdo, você anotou lá, se você só lê aquilo que tá escrito, você não tá revisando nada, você não tá nem se esforçando, velho, você só tá lendo o que você escreveu ali. E aí é aquilo, como é que você vai saber o que você não lembra se você tá só lendo ali? Então, eu fiz essa análise, foi durante até a semana, domingo, que eu falei, cara, não tem como, velho, eu não vou utilizar esse caderno aqui pra nada. E aí eu lembro de uma frase, eu não lembro, se eu não me engano foi o André que disse, não sei se você conhece ele, se eu não me engano ele tirou a maior média simples do Enem em 2021, se eu não me engano, tirou nota 1000, passou na medicina na UFRJ, Acho que eu utilizando sei. É um que usa óculos, tudo? Ah, sim. ele deu uma entrevista lá pro Jubilu e ele falou que, cara, não faz sentido você fazer anotação, sendo que o que você precisa tem que estar na sua cabeça e não no caderno. Não faz sentido você anotar nada. E ele falou, ele não utilizava nenhum tipo de anotação durante a preparação dele. Foi tudo prova antiga, flashcard. E eu falei, cara, o que ele tá falando tem muito sentido. Faz a menor sentido eu tentar anotar as coisas que eu não vou utilizar, entendeu? Eu não vou fazer um esforço ativo para lembrar. Então eu cancelei isso, essa questão de fazer anotação, porque é aquilo, você não tá se esforçando. E falando um pouco sobre os meus desafios, foi essa questão de gestão de tempo, procrastinação
Redes sociais, no começo eu tive muita dificuldade, Lucas, porque é complicado, velho, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, quando eu comecei, eu falei, cara, não vou desinstalar o Instagram não, que eu sou forte, não vou gastar meu tempo todo com o Instagram não. Mas, cara, é impressionante. Você entra, é como se você ficasse preso ali, cara, no mundinho. E às vezes eu começava a estudar, sei lá, dava 7 horas, aí dava uma pausa, às vezes 8 horas, dava uma pausa, pegava no celular, cara. Eu começava a rolar o feed do Instagram. Quando eu pensava que não, era meia hora que eu tinha perdido. E eu, meu Deus, pra onde que foi esse tempo? Porque pra você que tá ali, cara, não parece que tá passando tão rápido. Mas aí eu ia perdendo horas do meu dia. Eu falei, cara, não tem como, eu vou ter que desinstalar o Instagram. E aí eu desinstalei o Instagram. Eu nunca usei TikTok, nunca gostei muito, então não tive esse problema. E aí eu só peguei, desinstalei e falei o seguinte, cara, não vou deixar meu celular perto de mim. Porque se eu deixar meu celular do meu lado, eu vou pegar ele sem perceber. Então eu pegava, deixava o celular em outro cômodo, fechava a porta e às vezes eu até desligava o celular. Às vezes Que legal. tinha dias que eu acordava mais bad, assim, eu falava, cara, nossa, não acredito que eu vou ter que estudar tudo de novo, fazer toda a mesma rotina, e aí eu pegava e desligava o celular. Porque é mais uma dificuldade que você coloca para você executar aquele comportamento. Sem E aquilo, dúvida, muito boa dica. porque é aquilo, se você tá querendo começar a estudar e você tem uma coisa que a gente pode chamar de hábito ou vício, né, em redes sociais, você tem que dificultar aquele comportamento, cara. Se você deixar o celular do seu lado, você vai pegar, você não vai nem perceber. Então, só o fato de eu ter que me levantar, por exemplo, no descanso, ter que me levantar, abrir a porta do meu quarto, pegar o celular, ligar ele, vir pro meu quarto para poder mexer nas redes sociais, dificultava muito o fato dessa ação ser executada. Então, foi uma forma que eu achei de tentar evitar. Durante o último mês, que foi a época de prova, que foi a época mais cansativa, eu lembro que nas últimas 3 semanas que antecediam a prova, ali no meio de outubro até o finalzinho, eu fui fazendo uma prova por dia. Fazia uma prova do primeiro dia, na segunda, eu fazia de manhã ela e de tarde eu corrigia. E aí no outro dia eu fazia a prova do segundo dia. Então eu ia fazendo isso todos os dias da semana, até pelo menos sábado, no domingo eu descansava, e aí eu ia fazendo isso. E, cara, foi muito cansativo, velho, porque é justamente para adquirir resistência. E eu sou um cara meio bitolado, Lucas, assim, se eu não fizer aquilo que eu tô planejando, velho, eu fico mal, entendeu? Então eu falei, cara, eu tenho que fazer uma prova por dia, eu coloquei isso na minha cabeça. E eu vi uma galera que tinha passado em medicina na USP, inclusive acho que você mesmo. Falei, cara, esses caras estão fazendo isso, então é porque realmente é uma coisa que é valiosa de você tentar. E eu falei, não, mas eu vou conseguir. Eu não tenho resistência, mas vou embora. Mas Nesse você vai sentido. criando, né? Você vai criando. E se você faz uma prova todo dia, o dia da prova vira só mais um dia, né? Exatamente. E aí eu percebi, cara, foi uma coisa que fez muita diferença, essa resistência que eu adquiri. Porque no dia que eu fui fazer a prova, no primeiro dia, eu via que, primeiro, a galera tava muito nervosa, porque muito provavelmente, às vezes, o cara não se prepara. Eu lembro que foi no dia da final da Copa do Brasil, do Flamengo, e aí uma galera com a o pessoal tava. Foi no dia do jogo, né? Foi à tarde era o jogo e o Enem. E aí uma Só pra galera com quem a não, rapidinho, só pra quem não sabe, tá escutando aqui o Pedro falar, o Pedro é flamenguista, né? Acho que é importante colocar essa consideração. E aí, continua. E aí, cara, eu vi uma galera com a camisa do Flamengo indo fazer a prova. Eu falei, poxa vida, será que eles vão ficar até o final da prova? E aí era impressionante, era 2 horas, né, de prova para o pessoal poder sair. A galera que tava com a camisa do Flamengo já saía para assistir o jogo. E eu, caramba, cara, meu Deus, eu tô aqui fazendo essa prova. Mas não, foca aqui, que é o mais importante. E aí, falei, não, tá diminuindo a minha concorrência, ainda bem. Pode ir, galera, se vocês quiserem. E era aquilo, tipo, tava do lado do negócio, às vezes escutava fogos. Eu falei, meu Deus, será que é gol do Flamengo? Será que a gente tá ganhando? E fazendo a prova, concentrado, tentando me concentrar o máximo possível. E, claro, tentando que lidar com barulho, às vezes tem algumas pessoas inconvenientes. Aquela resistência que eu adquiri, Lucas, foi muito importante. Eu percebi isso, principalmente na última 1 hora e meia antes da prova. Eu olhava pro lado, a galera tava morta, velho. Você olhava assim, o cara cansadaço, aí abaixava a cabeça, passava às vezes uns 10 minutos parado. E aquilo, eu tava nativo ainda. Cara, eu comecei a acompanhar tanto o teu conteúdo que eu comecei a repetir até mesmo o que você tava fazendo na hora da prova. Eu não sei, acho que foi quando você começou, que você falou que você, tipo, eu não sei se foi no dia do Enem ou se foi em algum vestibular específico que você fez, que você levou algum chocolate pra dar um boom na questão da glicose no sangue. Falei, É. cara, eu vou levar chocolate pra pelo menos dar um boom na glicose e aí ter um pouco mais de energia naquela reta final. E aí eu fui utilizando qualquer técnica. Cara, é aquilo, na hora do desespero você se agarra em qualquer coisa, né? Se tiver algum sentido. E aí foi isso, e graças a Deus deu tudo certo. Que legal. É isso mesmo, cara. Eu falo do chocolate. Foi um aprendizado que eu tive ao longo das provas, que a primeira eu levei, tipo, água e castanha. Sei lá, o amendoim, alguma coisa assim. Aí eu olhei pro cara do lado, o cara com chocolate. Aí na hora eu falei, caralho, faz muito sentido, desculpa a expressão, mas é que assim, eu olhei.
E, enfim, é uma questão do sistema nervoso, né? As nossas células nervosas elas precisam de glicose, elas não conseguem usar nenhuma outra fonte de energia. E aí, o máximo que você conseguir dar de fonte que ele consiga usar ali, as pessoas que não fazem Enem não sabem o que é você ficar 5 horas fazendo uma prova, e não é só 5 horas fazendo uma prova, é uma prova que cada questão você tem que ler um texto gigantesco, é muito cansativo mesmo. E que legal que te ajudou. Enfim, pô, acho que você fez tudo by the book, assim, não tenho nem o que comentar, dá pra separar vários pedaços aqui do que você tá falando, porque cada uma delas são dicas muito boas eu acho que a gente vê às vezes o cara do lado saindo, tudo, não é competição, né? São milhares de pessoas que fazem Enem todo ano, acho que uma média de 4, 5 milhões de pessoas, né? A gente tá competindo só com aqueles poucos que estão realmente focados, né? E assim, dado tudo isso que eu tô vendo que você já passou por um monte de coisa, né? Você foi lá, fez a prova. Me conta um detalhe. Como é que foi a sua evolução de nota? Você lembra do primeiro, segundo ano pro terceiro que você foi aprovado? Então, é interessante te contar. No primeiro ano que eu fiz o Enem, eu não fiz a redação. Eu não tinha noção nenhuma de como que eu podia fazer a redação. Eu vi o tempo e falei, cara, não sei nem pra onde vai, velho. E aí eu falei, não vou fazer isso não, vou focar nas questões. E aí eu zerei a redação no primeiro ano, quando eu fiz. E aí no segundo ano eu também não tinha estudado, tinha só uma base da escola mesmo. Que na escola ainda tive alguns conteúdos de redação, mas foi bem pouco e bem raso também. E eu tirei 540 no segundo ano da redação. E aí, cara, quando chegou no terceiro, eu falei, cara, eu tenho que melhorar essa minha nota de redação. Porque mesmo não sendo uma coisa que pesa muito na nota de direito, por ter peso 1, é a área de conhecimento ali que você pode adquirir a maior quantidade de pontos. Se você parar para analisar em comparação com as outras áreas. Às vezes, cara, linguagens, você tem que ir muito bem para você tirar mais de 700 pontos. Então eu falei, cara, eu tenho que ir muito bem em redação, pelo menos para começar a competir com a galera. E aí, o que eu fiz? Basicamente falando sobre redação. Como eu não tinha muito tempo e também não tinha muita base, Lucas, eu falei, cara, eu preciso arrumar uma forma de aumentar a minha nota rapidamente. E aí foi quando veio a ideia do modelo. Eu nunca tinha utilizado nenhum tipo de modelo, não sabia nem para onde ia, mas eu falei, cara, pela quantidade de tempo que eu tenho, se eu for aprender a fazer uma redação do zero, agora eu não vou ter tempo, não tem como. E aí eu lembro que eu cheguei para minha professora da escola mesmo e falei, professora, o que a senhora acha de utilizar modelo na redação? E ela olhou para mim e falou, cara, de verdade, você não vai conseguir tirar mais de 800 pontos utilizando modelo. Aí eu olhei e falei, caraca, bicho, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu falei, não posso me prender à opinião de uma pessoa, porque tudo bem, ela é professora, eu lembro que ela corrigia a redação também, mas eu falei, cara, não posso ficar preso só no que ela tá falando. E aí eu fui falar até com a galera, mano, cara, eu fui bem cara de pau nesse momento, que eu mandei uma mensagem pra uma galera que eu vi que era muito foda assim no cenário, eu falei, cara, o que você acha, velho? O que você acha que eu tenho que fazer? E o cara falava com todas as letras, cara, tenta utilizar um modelo e tenta adaptar o modelo à redação. Porque eu te garanto, se você conseguir adaptar, não importa o modelo, se você conseguir adaptar o modelo à redação, você vai tirar mais de 900 pontos. E eu falei, beleza, tá, agora eu preciso do modelo. E aí, como eu te falei, Lucas, eu não utilizei nenhum tipo de cursinho durante a minha preparação. Nem online, nem presencial. Presencial não tinha como, porque, cara, a galera prestei em fevereiro. Você via aula onde, por exemplo? No YouTube. Eu ia YouTube. garimpando. Você ia lá no cronograma, procurava, tipo, sei lá, Exatamente. Brasil Segundo Reinado. E aí, pau, o vídeo que tiver ali, você mandava. Mas era aquele cara, não sei se você conhece ele. Não Não sei se é o... conheço. Pois é, ele me salvou muito. Ele dá aula de filosofia, de sociologia e história, e, cara, eu praticamente maratonei as aulas dele. E foi exatamente o que você falou. Eu pegava o conteúdo ali. Dá mais No uma dica antes de terminar de falar. Fala quem são os canais que você mais seguia, só para deixar de dica pro pessoal aqui. Parabólica. Parabólica, mais especificamente para filosofia, sociologia e história. Para geografia, eu utilizava o Ricardo alguma coisa, me esqueci agora o sobrenome dele, mas ele é muito famoso. Ele dá aula de coisa, depois eu posso até pesquisar aqui. É Ricardo Martins, eu acho, alguma coisa assim. Ele dá aula de geopolítica. Sim, eu acompanho ele todo dia. Marcílio, lembrei agora o sobrenome dele. É o Marcílio, né? Eu utilizei ele. Eu acompanho, eu vejo ele todo dia de manhã. Ele, tipo, tem um vídeo por dia que ele. Opa, caiu rapidinho. Ele tem um vídeo por dia que ele fala sobre geopolítica do mundo, tudo eu acompanho até hoje. Eu nem conhecia ele durante o vestibular, eu acompanho ele hoje. Ele é muito bom, Ricardo Marcílio. Eu também assisto todo dia os vídeos dele de geopolítica, porque é muito completo, cara. E é a melhor forma, assim, em questão de praticidade, para você ver o que tá acontecendo no mundo. Mas eu só Sim. comecei a ver questões no finalzinho da minha preparação. Às vezes eu tava tomando café de manhã, aí eu colocava um vídeo dele, mais especificamente sobre geopolítica, porque, Lu, olha pra você ver como é que são as coisas. Teve uma questão de humanas que eu acertei porque eu tinha visto algum vídeo dele sobre geopolítica. Porque foi uma questão extremamente atual que falava sobre a questão
da ONU sobre a dificuldade que os países, principalmente os mais poderosos, tinham em entrar em consenso. E aí era uma questão que falava sobre isso. E aí eu lembrei do vídeo dele falando sobre a questão da ONU, como é que estava na atualidade. E eu falei, cara, só pode ser essa aqui. E aí eu marquei e Legal. acertei, detalhezinho que eu fiz. Mas só um parênteses aqui, que é importante Legal. você... E para biologia e química eu usei o Kibio, não sei se você conhece ele. Conheço, eu seguia também. Muito bom. E ele passou na faculdade também, né? Eu tava vendo os stories dele antigamente. Cara, ele é muito fora da curva. E eu recomendo muito ele, porque aquilo, pra galera que não sabe, o conteúdo dele é mais específico para resolução de questões. Ele não dá uma aula de um conteúdo específico. Ele pega uma questão de FUVEST, ou até mesmo do Enem, normalmente mais do Enem, e Unicamp também ele pega muito, e ele faz uma resolução da questão, só que algumas resoluções dele chegam a 20 minutos. E eu falava, quando eu pesquisei a questão, foi alguma questão, algum dia, eu olhei o material dele, eu falei, cara, como é que o cara demora 20 minutos para responder uma questão? Eu falei, não, preciso ver o que ele tá fazendo. E tinha uma quantidade, assim, razoável de visualizações. Eu falei, não, vou dar uma tentativa, vou dar uma chance. E aí eu percebia que o que ele faz, basicamente? Corrige cada uma das alternativas, explicando por que não pode ser elas. E tem alguns conteúdos, dependendo do conteúdo, se for muito importante, ele dá um resumão do conteúdo na aula ainda, naquela mesma resolução. Então eu falei, cara, isso é maravilhoso, porque eu consigo matar a questão, entender o porquê que eu errei, e eu ainda consigo fazer uma revisão dos conteúdos que talvez eu nem lembre que eu já esqueci, basicamente. Então eu falei, cara, é muito útil, e eu utilizei bastante ele. Era meio cansativo, porque aquilo, às vezes eu fazia 45 questões de naturezas, e aí, às vezes, tinha 30 questões dele, umas aulas com 15 minutos. Eu falei, cara, meu Deus, vai ser foda hoje. Mas aí eu pegava e fazia porque era bem completo, assim, o conteúdo. Pra física, tinha algumas matérias, Lucas, que eu variava muito. Então, eu não tinha algumas que eu, cara, ia muito pelo conteúdo. Então, e aquilo, às vezes o professor ele é muito bom em dar uma determinada matéria e às vezes é ruim para dar outra matéria. Às vezes ele não gosta, ou às vezes a matéria é muito complexa, ele não sabe passar aquilo. Então, eu acho que isso foi um ponto positivo de eu utilizar o YouTube, que eu não vejo isso muito em cursinho presencial. Porque é aquilo, cara, você tá no cursinho presencial, como é que você vai fazer se você não gostar do professor? Você vai mandar ele sair da sala? Não tem como, entendeu? Então, tipo, por eu poder fazer toda a minha preparação de forma online, eu conseguia selecionar os professores que eu queria. E como, cara, o YouTube, se você saber utilizar, e aí eu deixo essa dica pra galera, você consegue achar qualquer tipo de conteúdo, velho, de qualidade. E é impressionante. Se você souber fazer uma seleção ali, de ver o que te agrada, o que não te agrada, e o que é importante pra você, você consegue achar muita coisa de qualidade ali dentro. E eu percebi isso durante esses 4 meses. Tinha aulas de redação que eu fazia pelo YouTube também. As minhas redações, quem corrigia era a minha irmã. Eu mandava pra ela, e a minha professora também, português, eu mandava pra ela. Eu falava, o nome da minha irmã é Carol, né? Aí eu falava pra ela, Carol, o que tu acha, cara? O que tu acha que eu tenho que ajeitar aqui e tal? Ela falava, olha, isso aqui não tem nada a ver, velho. Tira isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, essa pontuação aqui, tu não pode errar. E aí, como ela é minha irmã, aí ela puxava minha orelha com mais força. Ela, olha, cara, pelo amor de Deus, como é que tu tá errando um negócio desse? E aí eu falava, tá, beleza, tá bom, tô no caminho certo, tô melhorando. E aquilo, com o modelo, normalmente eu não variava muito as minhas notas. Quando eu realmente entendi adaptar o modelo, a minha média de notas na redação era 900, 920, 940, 960, aí às vezes caía por 880, mas ficava nessa variável. E aí, cara, foi só a questão de decorar o modelo, realmente entender como é que ele funcionava e tentar adaptar o tema da redação. E eu acho que eu dei muita sorte, porque o modelo que eu utilizei, Lucas, também eu achei num vídeo do YouTube, cara. Tinha um cara, ele tinha feito um vídeo falando sobre o modelo de redação, e aí, num vídeo específico, ele mostrava o modelo que ele tinha utilizado na preparação dele. Isso há uns 3 anos atrás. Eu falei, cara, será que esse modelo é bom? E aí eu peguei, tirei um print do modelo e comecei a testar ele. E aí deu muito certo, porque os argumentos dele eram muito bons. E como era um vídeo muito antigo, não caía naquela mesmice da galera citando Utopia, do Thomas More. Não tenho nada contra, mas é aquilo. Como todo mundo cita, é aquilo. Você tem que ver o que o corretor vai achar também. Às vezes o corretor tá lendo 10 redações, 8 são Thomas More. E, olha, se ele olhar a sua redação e for Thomas More também, ele vai falar, pô, mais uma vez. Obviamente ele vai analisar, mas ele já vai com aquele olhar de não vai ser nada diferente, entendeu? Sim. Então, eu fiz essa questão. Eu utilizei alguns, eu levei pra prova, não cheguei a utilizar, mas eu levei pra prova alguns argumentos coringas que você tinha colocado lá nos flashcards de linguagens, alguns de tecnologia, que eu falei, cara, se cair alguma coisa de inteligência artificial, eu tenho que ter pelo menos um momento aqui pra conseguir pagar um repertório. E aí eu falei, não, tudo bem, vou levar, porque é aquilo, né? Você não sabe o que vai cair, então você tem que levar o máximo de informação que você conseguir. Então foi isso que eu fui fazendo, velho. Foi tentativa e erro, basicamente. Foi ajeitando, lapidando e tentando ser o mais efetivo durante o tempo que eu tinha ali. E só uma coisa, Lucas, que é interessante citar, teve um vídeo que eu assisti seu, cara, que você falava sobre a questão de ter estudado na véspera da prova do primeiro dia.
E aí eu cheguei a assistir esse vídeo seu e confesso que se eu não tivesse visto, muito provavelmente eu teria estudado na véspera da prova também. Porque é aquilo, você, cara, talvez o que você veja naquele sábado pode mudar a sua nota, porque, sei lá, talvez se você vê um conteúdo que cai na prova, é mais um acerto garantido, né? Só que eu falei, não, cara, o que eu ver no último dia, assim, não vai mudar muita coisa. Pela quantidade, aí eu fiz mais um cálculo, assim, mental, que, cara, pela quantidade de conteúdos que tem, a chance de eu ver um conteúdo que pode cair na prova, pela quantidade de conteúdos possíveis, eu falei, não vai fazer muita diferença. E aí eu vi o seu vídeo que, cara, seu desempenho poderia ter sido melhor, mas como você estudou na véspera da prova e não foi 100%, talvez isso possa ter te atrapalhado. Eu falei, não posso arriscar. E é bom, cara, é muito bom, velho. Eu falo pra galera, cara, se você puder, aprenda com os erros dos outros. Porque aí é menos um erro que você pode cometer na hora da prova. E eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Eu olhava a galera e falava, cara, o que foi que você errou? Ele, não, cara, olha, você não pode fazer isso aqui no dia da prova. Beleza, eu já anotava, falava, não posso fazer isso. E aí eu ia fazendo tudo. E, cara, como eu te falei, eu era muito meticuloso. Quando eu cheguei no dia pra fazer a prova, eu coloquei meu fone e sentei longe de todo mundo. Às vezes, não sei se aconteceu isso com você também, mas você via uns grupinhos de a galera, todo mundo junto, aí o pessoal praticamente apostando. Não, esse conteúdo aqui vai cair porque eu vim em tal lugar, porque a recorrência dele é tal. E eu falei, cara, eu não preciso disso, velho, agora. Eu não preciso pensar. A última coisa que eu preciso pensar agora é na prova. Então, eu tenho que tentar tirar minha mente daqui. Então eu peguei, coloquei meu fone, sentei longe de todo mundo. Coloquei uma música lo-fi, eu peguei meu modelo só pra ver se eu tava lembrando de tudo na última hora, assim, só pra ter certeza que eu nem esqueci de nada. E tentei ficar longe daquela galera que, cara, é impressionante. Sempre tem um cara que acha que sabe tudo. Sempre tem aquele cara que fala, não, que vai cair, vai ter isso aqui, esse conteúdo vai cair, aí é isso, isso. E aí o cara repete o modelo dele, pô. Eu cheguei pra fazer a prova, o cara recitando o modelo dele. Eu, meu pai amado, cada um. E aí eu falei, não, tô tranquilo, vou sentar longe dessa galera. E eu acho que deu muito certo. Você tirar essa pressão de pré-prova, da galera ali em cima, conversando e tal, acho que é a última coisa que você precisa, cara. Você tem que estar concentrado ali em fazer o seu, esquecer da galera que tá ao teu redor. Às vezes a gente acaba olhando e tal, mas, cara, qualquer tipo de coisa que você veja assim na reta final, muito dificilmente vai mudar a sua nota. Você tem que tentar manter a cabeça o mais aberta possível pra entender que, cara, não vai fazer diferença, velho. E às vezes você olha pro cara, você olha e o cara parece estar preparado, mas o cara não estudou, ali, às vezes tá só o pai e a mãe, tá no pé do ouvido do cara pra ele fazer a prova. E aí o cara não tá nem concorrendo com você. E é justamente o que você falou. Pra mim, não é muito isso, porque como eu moro num estado relativamente pequeno, normalmente é realmente a galera que eu tô competindo. Como você quis uma coisa bem concorrida, é aquilo, cara. A galera que tá na sua sala ali é uma ínfima parte do que é o todo da galera que tá disputando. Aqui já é mais fechado, mas ainda assim, o curso de medicina, por exemplo, deu 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas inscritas no curso para colocar a nota lá. Então, quase, praticamente mais concorrido que um concurso público. Então é aquilo, velho. Você tem que focar no seu, porque não vai fazer diferença. Às vezes você tá prestando atenção no que o outro tá falando, o cara às vezes nem sabe o que ele tá falando, ele tá ali só porque, sei lá, sabe, não tem muita importância. Então, acho que essas dicas que você me deu foi diferencial, assim, que foi aquele detalhe que faz a diferença, sabe? Foi muito importante. Pô, fico lisonjeado. Parece que você tá listando, tipo assim, todas as dicas que eu já publiquei em algum lugar, assim. Tem umas que você falou que eu falei, eu acho que eu nem lembrava que eu tinha postado isso. E, puta, muito legal ver isso daí. E me conta, como é que foi o dia quando você ficou sabendo que você foi aprovado? Como é que foi isso? Bom, então, o primeiro baque que eu tive foi na nota da redação, quando saiu o resultado no SISU. Eu não imaginava que eu ia tirar 940. Eu olhei, eu fiz tudo, cara. Fiz o modelo. Eu lembro que eu cheguei pra fazer a prova, eu coloquei o modelo já na folha de rascunho. Eu nem olhei o tema, já escrevi o modelo, porque eu falei, cara, eu não posso esquecer esse modelo de jeito nenhum. Se eu esquecer, eu tô ferrado. Então eu já joguei o modelo na folha de rascunho. E aí aquilo, isso eu não posso dizer que isso é uma dica, porque depende de cada um, né? Às vezes o cara tá mais confiante, e aí ele prefere olhar já o tema para já ir escrevendo o modelo, já pensando nas ideias que ele pode colocar. Eu falei, não vou arriscar, porque vai que eu esqueço. Às vezes o cara olha um tema, não é nada a ver com o que ele tem no modelo. Ele já desespera. Eu falei, não posso correr esse risco. Melhor evitar essa possibilidade. E aí eu coloquei o modelo na folha de rascunho, olhei o tema da redação e falei, beleza, dá para fazer, dá para tentar colocar alguma coisa. E aí eu ajeitei, assim, fui mudando algumas coisas no modelo mesmo para encaixar, consegui e graças a Deus deu certo. E assim, falando sobre o dia, quando saiu a nota, eu falei, cara, eu sinceramente achava que eu tirava no máximo 900 pontos. E eu já tava feliz demais. Eu pensei, cara, na noite anterior, se eu não me engano, saiu na segunda-feira. Na noite anterior, no domingo, eu falei, cara, por favor, meu Deus, que eu tire no máximo, no mínimo ali uns 900 pontos. Porque aí já vai dar pra competir com a galera. Se eu tirar uns 900 já tá bom, pelos cálculos que eu tinha feito das notas, né, talvez desse pra passar, pela questão da nota de corte e tal. E aí quando veio 940, eu falei, cara, a não ser que, sei lá, velho, a galera tenha ido muito bem também na redação e nas questões, é muito difícil de eu estar fora agora. E aí, beleza. Quando saiu o SISU, foram 4 dias de parciais, né? Se eu não me engano, desde 2023, 23 ou 24, eles aumentaram, 23, eles aumentaram um dia de SISU.
colocaram um dia a mais de parcial. E aí, quando eu joguei minha nota, eu fiquei em sexto colocado de 10 vagas no primeiro dia. E aí eu falei com a minha irmã, cara, e a minha irmã, ela me desesperou, porque quando ela falou, quando foi na época dela, que ela jogou a nota, ela falou, olha, Pedro, na minha época, eu tava na ampla, e tava na ampla, disputando na ampla. No segundo dia de parcial, eu caí pro finalzinho da ampla, e no terceiro dia de parcial, eu já tava na cota. Aí eu falei, não, cara, não é possível. E eu desesperado, porque 4 pessoas estão atrás de mim, velho. Se eu for caindo todo dia, 4 dias de SISU, eu vou estar fora no último dia. E eu falei, não, vamos torcer e sei lá, vamos ver. E aí aquilo, eu fiquei bem tranquilo, porque no segundo dia eu subi uma colocação. E normalmente é no segundo dia que tem aquelas mudanças, né? Porque o pessoal olha a primeira nota e aí vai jogando para outros cantos, vai vendo, vai tendo certeza do que dá e o que não dá, justamente para fazer as tentativas. E aí, beleza, no segundo dia eu tava em quinto. No terceiro dia, eu subi pra segunda colocação. Acho que a galera que tava jogando pra direito, não sei se o pessoal foi pra outro estado, jogou pra outro estado, não sei. Mas eu subi pra segunda colocação. E eu não tirei minha nota do SISU em nenhum momento, Lucas. Eu falei, não, cara, não vou arriscar perder um dia de parcial. Vou deixar aqui, vou ficar tranquilo. E aí, beleza. No terceiro dia, segundo colocado. E no quarto dia e último, eu caí pra terceira colocação. Perdi uma colocação, fiquei em terceiro. E aí, no final, quando saiu o resultado, eu continuei em terceiro. Então, foi bem... Assim, foi desesperador. Quando eu ouvi esse relato da minha irmã, eu falei, cara, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E bate aquele desespero mesmo, você não sabe se vai dar. A galera às vezes vai mudando a nota, vai testando outras coisas. Eu falei, não, vai dar certo, e se não der, a gente tenta de novo no ano que vem, não tem problema. E eu acho que, assim, Lucas, ter o apoio da família, cara, fez muita diferença. Porque eu lembro que meu pai, faltando na véspera da prova, no sábado, assim, sábado de noite, eu tava meio ansioso e tal, preocupado, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu fiz o esforço necessário para passar nessa prova? Será que, pô, porque aquilo, cara, é muito pouco tempo, velho. A gente olha assim, parece que é muita coisa, mas não é, velho. Pela quantidade de coisas que você tem que ver, estudar, treinar, melhorar, é muito pouco, cara. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? E aí eu lembro que meu pai virou para mim assim e falou, olha, se você não passar, tá tudo bem. Você tem um outro ano para tentar de novo. Vai fazer o que você sabe e se der certo, pô, que bom. Mas se não der, tá tudo bem. Ano que vem a gente faz outra coisa, tenta de novo, se você quiser fazer um cursinho. Então acho que essa tranquilidade que ele me deu me ajudou muito. E acho que é muito importante ter o apoio da família. Às vezes a pessoa vai fazer e, sabe, às vezes não tá tão bem com a família, ou não sabe, às vezes é a única oportunidade que ela tem. Então acho que isso me ajudou demais, pelo menos na reta final, assim, que eu fiquei mais tranquilo. Falar, pô, tá tudo bem, se der, vai dar certo, se não der, a gente faz o que puder aí pra tentar no outro ano. E acho que foi bem isso, assim. Legal, parabéns, parabéns, parabéns. Terceiro lugar é um feito. E você sobe até no pódio, né? E, É, e me conta, vamos lá. Deixa eu fazer só umas perguntinhas finais aqui. Ah, cara, acho que eu ia perguntar se tivesse algum conselho, mas acho que você deu bastante, tipo, técnicas aqui, você já listou várias aqui, então as pessoas não podem perder, seu podcast está muito bom. Tem Lucas, algum erro? Pode falar, pode falar. acho que o último conselho, assim, que eu acho que é o mais importante, né, Manda. que a gente pode dar cara, eu vejo que o pessoal não dá muita importância para algumas coisas básicas. E eu vou te falar que eu tive muita sorte, velho, porque eu tinha esse acesso a esse tipo de conhecimento antes de começar, até antes de começar a minha preparação. Que é o seguinte, cara, sono é uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que cuidar, e eu vejo que a galera caga pro sono. Eu não consigo entender uma galera que. Tudo bem que às vezes é questão de lógica, né? Por exemplo, às vezes a pessoa olha, sei lá, dorme 8 horas por noite. E aí ela pensa, se eu tô dormindo 8 horas, como tenho que ver muita matéria, se eu diminuir minha quantidade de sono pra, sei lá, 6 horas, sobra 2 horas pra me estudar outra coisa, algum conteúdo a mais. E aí a pessoa faz alguns cálculos mirabolantes pra tentar diminuir a quantidade de sono. Mas assim, de todas essas dicas que eu dei até agora, Lucas, eu acho que essa é a mais importante, de verdade. Porque o sono, cara, o pessoal negligencia muito, velho, mas não tem como. Ponto. Acho que é o pilar, é a base. A gente tá falando de base. Ser engenheiro, você sempre sabe disso. Cara, não tem como você construir nada se você não tiver uma base sólida ali. Então acho que o sono, a alimentação e exercício físico é o pilar mais fundamental, assim, pra galera cuidar. De verdade. Acho que foi ter acesso a esse conteúdo de saber, cara, o meu sono é a coisa mais importante, porque é no momento que acontece a neuroplasticidade do meu cérebro, é o momento que eu consigo absorver uma maior quantidade de informações durante o sono. Só de você saber que o sono ele foi selecionado durante a nossa história evolutiva é porque tem uma importância. Senão, a gente não dormiria hoje em dia, né? Então Sim. faz sentido, você tem que cuidar. Então, eu posso dizer que eu tive sorte, assim, porque eu tive acesso a esse conhecimento. Então, eu falo pra galera, cara, você tem que estudar, você tem que se preparar. Mas se chegar alguma hora que o seu sono começar a ser afetado pela sua preparação, você tem que tirar um pouco o pé do acelerador, porque aí você já tá passando de uma barreira que não,
sabe? Não tem como. É um limite físico, né? Exato. Que legal. Não, pô, é perfeito. Eu tenho uma empresa que chama Vigilantes do Sono. Então, na Uhum. verdade, nos últimos 5 anos antes de entrar na faculdade, eu estive empreendendo justamente para ajudar as pessoas a terem uma melhor saúde do sono. Então, eu sei como que é. E sim, e tem muita gente que dorme mal mesmo. Não, às vezes nem por opção, às vezes por causa de ansiedade, uma série de insônia mesmo. A pessoa não consegue dormir bem. Mas é muito tentador essa troca que você falou. De, putz, eu preciso. Uhum. Putz, eu tô ficando um pouco atrás, deixa eu começar a dormir um pouco menos, que aí eu vou terminar de estudar matéria, fazer mais exercício. É muito fácil, assim, cair naquela ideia de que, não, preciso, não tô estudando. Que às vezes a gente acha que quem passa é porque é super-homem e o cara não dorme nada e estuda, né, 20 horas por dia, mas faz muito sentido isso que você tá falando. Que fique como um último conselho super importante. Mas agora conta aí pra gente, quais são os seus planos agora? Você vai fazer direito, não vai fazer? Como é que estão os momentos agora? Bom, então, como eu tava te falando antes da gente começar o papo, as minhas aulas só vão começar lá por junho, que é mais ou menos quando termina o semestre aqui da faculdade. Por quê? Porque, infelizmente, a minha faculdade ela tem muita greve, cara. De vez em quando a galera faz uma greve lá, e aí é complicado porque atrasa muito, velho. Às vezes uma pessoa deveria terminar em 5 anos, termina em 6 por causa desses atrasos que tem. Tendo em vista que eu vou ter bastante tempo agora tanto para estudar as coisas que eu gosto, sou fascinado, assim, eu sempre estudo coisas que não tem nada a ver com conteúdo de Enem ou de, assim, sei lá, coisas que você não vai utilizar na sua vida necessariamente, mas eu gosto e tal, e principalmente neurociência, sou apaixonado, cara, sou fascinado, assim, por neurociência, gosto muito. Bom, eu tô pensando em começar uma preparação para medicina. E, claro, assim, tem uma frase, se eu não me engano, é do livro Essencialismo, do autor, que ele diz, cara, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. É Então isso eu tô pensando mesmo. nisso porque, cara, se não for pra pular de cabeça, não pula, entendeu? Porque, cara, medicina, ainda mais sendo medicina, que é um curso extremamente concorrido, não tem como você ficar na dúvida, senão você não passa. Então eu tô pensando, tem que ser uma decisão muito racional, mas eu acredito que sim, irei começar, porque é uma área que eu gosto muito. Bom, se eu for analisar, assim, as matérias que eu tenho mais afinidade, então provavelmente sim, pretendo e, bom, vamos ver. Eu consegui passar em direito em 4 meses, né? Se eu tiver um tempo a mais, pela lógica do sistema, tendo um tempo a mais de preparação e estudando com o mesmo foco, acho que a aprovação em medicina ela é bem possível. Tendo em vista que, cara, a nota de corte de medicina, eu tava dando uma olhada hoje, foi 723 pelas cotas. Eu fiquei com 701. Então foi muito perto, mesmo não tendo focado para medicina. Porque aquilo, se eu tivesse talvez dado a mesma carga horária que eu dei para humanas, tivesse focado em natureza, talvez eu teria melhorado a minha nota em natureza e aí teria subido mais, entendeu? Então, por questões de lógica, né, faz sentido imaginar uma possível aprovação. Mas é aquilo, cara, se você estudar, velho, não tem erro. Não tem como, né? É o arroz com feijão. Cara, não, assim, dado tudo que você me falou aqui hoje, eu acho que se você dedicar esses 12 meses, a chance de você passar em medicina é muito grande. Porque, assim, praticamente deu uma aula aqui para quem escutou hoje sobre estratégia enfim, de preparação em todos os níveis, de como organizar a rotina, decisões de vida, como focar em cada matéria, redação, tudo que você falou aqui foi uma grande aula e eu tenho certeza que se você tiver mais tempo e focando no que seriam as coisas que dariam notas acima, né, enfim, que teriam pesos, sei lá, 2 ou 3 para passar em medicina, não sei se é ciência da natureza, aí na UFAC, se é matemática, mas eu acho que você tem muita chance mesmo, ainda mais, pô, você é um cara que gosta de estudar neurociência, a medicina é um prato cheio para você. Você quer deixar alguma mensagem final para inspirar os ouvintes aqui do podcast? Olha, assim, Lucas, é muito importante o trabalho que você está fazendo, porque eu acho que falta muito, cara. Às vezes a galera que dá uma mentoria realmente focada no pessoal que está precisando de ajuda. Porque quando você tem um trabalho individual, focado no indivíduo mesmo, naquilo que ele precisa, e é claro, aí a gente tem que analisar que, cara, cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, então ter uma pessoa que pode te ajudar ali, e aí, é claro, também deixa minha ajuda aqui pra galera, se o pessoal precisar, pode me mandar mensagem, cara, se precisar de alguma coisa, de alguma dica, porque eu acho que isso é um dos pontos mais fundamentais. Às vezes eu acho que até os cursinhos presenciais eles deixam um pouco a desejar nisso. Você foca tanto ali em tentar ganhar do coleguinha que tá do teu lado que você esquece que, cara, o foco é você. No final é só você contra você, cara. Todo dia é você contra você. E eu acho que de recado final seria isso. E se você me permite, Lucas, eu gostaria de deixar um livro aí pra galera de recomendação. Claro, Que claro. eu diria que, cara, mudou o rumo da minha preparação. Eu li ele enquanto eu fazia a preparação. Eu li vários livros também deixa eu até mostrar. Eu li alguns livros clássicos de literatura, da nossa literatura.
por exemplo, São Bernardo, Vidas Secas, todos do Graciliano Ramos, o Machado de Assis, Póstumas, Lima Barreto também. Acho que me ajudou muito, principalmente na questão de literatura de linguagem. Mais uma dica aí, vai anotando aí, galera, que aí o pessoal vai te dando. E o livro que eu tô falando é um livro da Angela Duckworth, que é sobre garra, cara. Great. Sim. Eu acho que faz muito sentido pelo que a gente está falando aqui, que é sobre a questão de, cara, como que você consegue se manter realmente produtivo e disciplinado durante meses da sua vida. Porque aquilo, você que estuda, você lida com a incerteza todo dia. Você não sabe se você vai passar. Você está fazendo um comportamento ali que, de certa forma, se a gente for analisar, ele é contra-intuitivo. Você está executando ali, gastando a sua energia, se você não sabe se você vai passar, se você vai obter a recompensa ali no final. Então, eu deixo essa recomendação que é muito interessante. A Angela Duckworth, ela basicamente dedicou a vida dela em estudar pessoas que são excelentes nas suas áreas, e ela vai trazendo várias dicas falando, cara, como que essa pessoa conseguiu atingir a excelência? E principalmente medalhistas olímpicos. Como é que o cara consegue passar 4 anos da vida dele fazendo a mesma coisa todo dia? Então, tirar dicas dessas pessoas eu acho que é muito importante. Acho que esse seria o melhor recado final que eu poderia deixar pra galera aí. Porra, é incrível. Esse livro é muito bom mesmo. E você falou do essencialismo. Nossa, você deu mais uma aula aqui de recomendações. Pedro, me fala onde que as pessoas podem te acompanhar ou enfim, se elas quiserem mandar uma pergunta para você. Você tem alguma rede social? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é Pedro Barros. O H do Barros é um 4, então é bem facinho de achar. Eu vou postar essa live aqui no meu Instagram também, então vai ficar bem fácil assim pra galera que quiser me acompanhar. Eu vou deixar meu direct aberto lá, cara. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade. Tô bem tranquilo esses meses agora que eu tô de férias, então fique à vontade pra perguntar. Tamo aí. Que legal. E, cara, só também eu vou dar uma última mensagem também aqui. Eu gostei muito que você falou dessa história dos cursinhos que ficam, né, querendo só promover concorrência entre as outras pessoas, né? E isso é uma coisa que eu senti muito no vestibular. O cursinho, ele cria, talvez, eu não sei, cara, eu acho que é por uma questão de, pra querer te pressionar, pra você ficar com medo, e ele, sei lá, não sei se é pra cobrar mais caro do que ele faz, ou o professor faz isso pra você não sair da sala dele, que ele tem medo que você, né, fala, vou estudar de um outro jeito. Então eles ficam colocando essa pressão, essa pilha, falando, olha, o cara do colequinha do seu lado, esse concorrente. Eu também acho que é um absurdo isso que eles fazem. E até por isso eu tô criando uma comunidade, justamente para pessoas que estão se preparando para o vestibular. Tanto uma comunidade que a gente vai postar alguns conteúdos lá, algumas ferramentas, tipo alguns notions ali com as pessoas se prepararem melhor, cronograma, tudo mais, mas tem um espaço para as pessoas poderem se ajudar, porque eu vejo que assim, cara, é isso que a gente discutiu hoje. Quem vai passar não é aquela pessoa que, tipo, não é, o seu concorrente não é o cara que está do seu lado. Não é aquele cara que tá com a camisa do Flamengo que saiu no meio da prova. E nem os caras que talvez você estudava no seu colégio. Tipo, nem tem milhares de pessoas. Só vão passar nas boas faculdades. É meia dúzia que tá realmente estudando ali. Mas você nem vê esse cara. Então, na verdade, as pessoas que têm mais chance são aquelas que conseguem ter bons amigos ali do lado delas. Elas conseguem compartilhar informações, seja dicas, vestibular, muitas das coisas que você passou aqui, que você também poderia passar. Enfim, estamos com uma comunidade para as pessoas se ajudarem, né? E também que a gente sabe que, preparar para o vestibular, principalmente para quem fica em casa, é muito duro, né? Você não vê ninguém às vezes, né? Então a gente está criando essa comunidade. Aliás, te convido, se você for de fato querer prestar medicina e for ficar estudando esse ano, te convido para participar da comunidade. A gente coloca o link depois na descrição aqui do vídeo. E é isso, dizer, cara, que, enfim, foi um prazerzaço ouvir aqui a sua história, todas as suas dicas e orientações. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. E, obviamente, assim que você vier para São Paulo, vai ser um prazer também a gente se encontrar aí, tomar um café, alguma coisa assim. Ô, Lucas, eu que agradeço, cara, de verdade, assim, não seria nenhuma rasgação de seda dizer que ter te conhecido durante a minha preparação fez muita diferença. E talvez eu arriscaria dizer que se eu não tivesse te acompanhado, eu não teria passado. Porque desde a da questão motivacional, do fato de saber que, é possível passar em pouco tempo. Não, eu não recomendo, cara, deixar isso bem claro, eu não recomendo que a pessoa tente fazer a reta final, porque não vale a pena, cara, você tem um desgaste, tanto físico quanto psicológico ali cara, eu não tive vida social durante os 4 meses. Eu não tive vida social. Parei de ir pra escola, na reta final parei de treinar também. Então foi realmente assim uma coisa que eu não recomendo, porque, cara, você pode conciliar os estudos com as outras coisas que você faz na sua vida. Só que você tem que dar tempo a isso. Você tem que ter um tempo ali para você fazer tudo e conseguir encaixar tudo certinho. Então, assim, acho que essa seria a última dica, sei lá, que eu poderia dar pra galera. Que, cara, é necessário você fazer uma preparação interessante, porque dependendo do curso que você queira,
Tem uma galera que talvez possa querer medicina aí, você tem que ter um tempo legal, você tem que realmente se dedicar àquilo, você tem que pular de cabeça, mas você não precisa necessariamente estragar tudo na sua vida ou parar de ter vida social por causa disso. Tem que entender que é um intervalo da sua vida ali que você vai dedicar a isso, que, cara, vai render frutos pelo resto da sua vida. Esse é o fato. Legal, muito bom. Valeu, Pedro. Obrigado aí pela conversa e a gente vai se falando. Eu agradeço, Lucas. Valeu.